A gente vai seguir agora para o noticiário internacional, ainda repercutindo a morte do Papa Francisco. Uma organização argentina pediu que a casa onde o Papa Francisco nasceu, lá na Argentina, seja tombada como patrimônio histórico. O imóvel foi construído em 1932 e fica no bairro de Flores, em Buenos Aires. A repórter Luciana Tadeu tem os detalhes. Lu, eu estou curiosa para saber como é que esse imóvel, o que tem, enfim, ele está preservado ainda desde a época em que ele morou nessa casa, Lu? Oi, Débora, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Olha, eu estava há pouco falando com uma moradora, porque tem 3 famílias hoje morando nessa casa onde morou o Papa Francisco até os seus 5 anos de idade. De fato, a informação que a gente tem é que ele nasceu aqui dentro, mas o que essa moradora me dizia, porque essa casa é o que se chama aqui na Argentina de uma propriedade horizontal. Então, ela hoje são 3 casas dentro de um corredor, mas ela não sabia me dizer se quando o Papa Francisco morou aqui, quando era muito pequenininho, era somente uma casa ou se já eram 3. Mas a história é a seguinte, eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês enquanto eu vou contando a história, mas eu queria mostrar essa placa que foi colocada aqui pela Prefeitura de Buenos Aires, pela legislatura, na verdade, que é a Assembleia Legislativa aqui da cidade, dizendo que nessa casa nasceu o Papa Francisco, mais precisamente aqui no número 268. O que me afirma a organização Basta de Demolir, que é essa organização que está pedindo o tombamento dessa propriedade, é que todas as propriedades aqui da cidade de Buenos Aires que são de construção anterior a 1941 são avaliadas para serem consideradas ou não patrimônio histórico. Essa não foi. De fato, estava falando agora há pouco com um integrante do setor de desenvolvimento urbano da Prefeitura de Buenos Aires e o que ele me contou é que essa propriedade chegou a ser avaliada em 2010 pelo Conselho Assessor da cidade, que é integrado por arquitetos, mas naquele momento, que inclusive foi 3 anos antes do Papa Francisco ser escolhido como Papa, essa propriedade não foi considerada como se tivesse um valor arquitetônico. Agora, claro, ela tem um valor histórico, porque foi a casa onde nasceu o Papa Francisco, porém, quem tem que declarar se essa casa é patrimônio ou não é ou esse conselho assessor de arquitetos e outras organizações ou a própria legislatura portenha. Essa organização Basta de Demolir, que é a que pede o tombamento de propriedade justamente para preservar esse patrimônio arquitetônico e histórico da cidade de Buenos Aires, me disse que na semana que vem vai se reunir com integrantes da legislatura justamente para pedir que essa propriedade seja tombada. A gente fica aqui no aguardo, né, para ver se tem algum desdobramento nesse sentido, mas o que tem aqui, por enquanto, é uma placa identificando que aqui, nessa casa, o Papa Francisco nasceu, de fato, uma placa que foi colocada aqui em 2014, e tem outra casa que fica na rua Membrillar, aqui em Buenos Aires, que essa sim, ele se mudou para lá quando ele já tinha 5 anos, e essa sim foi considerada um patrimônio histórico justamente por ser aonde morou o Papa Francisco. Mas essa, que é de 1932, pelo menos por enquanto, não foi declarada como um patrimônio histórico e, por isso, segundo essa organização, correria o risco de ser demolida, no caso de que seja vendida e haja alguma iniciativa imobiliária por aqui, Débora. Então, esse é o pedido dessa organização que me informou, a vice-presidente dessa organização me informou que na semana que vem eles vão se reunir com integrantes da Assembleia Legislativa de Buenos Aires para pedir esse tombamento. E olha só, mais uma informação. Estava conversando aqui com uma das moradoras dessa propriedade, onde morou, né, quando era pequeno o Papa Francisco, e o que ela me informou é que tem um brasileiro entre essas 3 famílias que moram aqui, uma é de um brasileiro. Eu volto com vocês.